Ambipar, uma empresa do novo mercado, Small Cap, que tem pouco tempo de bolsa e nós vamos falar sobre o potencial dela, sobre os resultados, dividendos, fazer a análise completa aqui da Ambipar. Bom, no momento que eu gravo esse vídeo, ela tem um market cap de 2,1 bilhões, então ela é considerada uma small cap. Hoje a cotação está em 19,21. Como eu disse, é uma listagem do novo mercado, ou seja, ela tem ações on, tag along 100%, então ela dá mais segurança para você ser sócio de longo prazo dela. E no segmento da bolsa, ela atua no setor de água e saneamento. Mas a gente vai ver que não é bem isso, né? E o dividendo dela, ela paga os dividendos. Vamos ver aqui no site do Status Invest. Vê que ela tá pagando poucos dividendos, né? O payout aqui, ela estreou em 2020, né? Então ela já estreou com payout de 23%. E ela manteve isso em 2021. 2022 ainda não saiu o tanto que ela vai te pagar de proventos. Mas se manter a média, vai ficar em torno de... vai diminuir bastante aqui a distribuição de dividendos. Bom, essa é a visão geral aqui da empresa. Vamos ver o que ela faz, né? O que a Ambipar faz? Bom, em uma frase ela cuida de lixo. Basicamente é isso. Tem um nome bonito aqui de Environment, Response, mas basicamente o Environment é cuidar de resíduos e o Response é como se fosse uma prevenção, né? Ele faz um trabalho nas empresas para prevenir acidentes e tudo mais, fazer treinamentos. Então ela cuida dessas duas partes aqui que envolve o lixo, né? A gestão de resíduos. E a divisão de faturamento dela aqui eu achei bem interessante, porque ela é uma empresa que atua tanto no mercado interno quanto externo. Então pode ver que varia bastante, mas é uma empresa que tem essa diversificação. Então dá um espaço maior para ela crescer, né? Bom, vamos ver aqui os resultados dela. Bom, como eu disse, né, é uma empresa nova, assim, tem um IPO recente, então ela é de 2020. A receita dela aqui vem aumentando, principalmente porque ela tem adquirido várias e várias empresas. Então, trimestre a trimestre vem aumentando. E o EBITDA, que é a geração de caixa operacional, vem acompanhando, né, esse crescimento. Só que o lucro líquido vem diminuindo e a gente já vai ver por quê. E tá bem claro isso, né? Que como ela adquire muitas empresas, aqui é o potencial dela, né? Ela tem atuação internacional e o potencial dela é basicamente o seguinte, gente. Ela cuida de lixo. Lixo é pessoas. Quanto mais as pessoas, a população mundial cresce, mais lixo existe, mais serviços vai precisar da Ambipar. Então aqui, ó, uma coisa interessante, ela dá onde os países que ela atua, por exemplo, Estados Unidos tem um nível de renda alto e o resíduo quilo gerado por habitante dia é quase 2,5 kg de resíduos é gerados por dia, né, nos Estados Unidos, por habitante. Então assim, é uma quantidade imensa, um mercado imenso, né? Então aqui já está a projeção para 2025 de gerar mais resíduos ainda. Então assim, a população cresceu, gera mais resíduo, é bom para Ambipar, né? E bom que a gente tem uma empresa dessa para cuidar dos resíduos, dos lixos, né? E aqui na parte dos riscos, como eu falei, a dívida é uma preocupação, porque assim, já está quase os níveis assim, não aceitáveis, digamos assim, porque aqui eles usam o EBITDA pro forma, né? Mas o EBITDA do normal já ultrapassou os 3. Ou seja, que significa que ela tem que passar 3 anos gerando caixa para pagar a dívida líquida dela. E isso não é muito saudável, né? Tanto para o crescimento dela, como para caso ocorra alguma variação na receita, ela fique com mais dificuldade. E esse é um dos motivos para o qual o lucro líquido caiu bastante. Porque o EBITDA ele vem antes dos juros e o lucro líquido é depois dos juros. Então, como vocês sabem, o Brasil tem uma taxa que aumentou muito, né, de taxa de juros. Isso impactou bastante o resultado dela. E outro risco é a sinergia com as aquisições, porque como ela vem comprando várias empresas,
pode ter alguma empresa que não vá se encaixar com ela. Então, às vezes ela gasta muito e não tem esse retorno. É sempre um risco, né? A conclusão que eu tiro aqui, tirando os múltiplos dela em comparar com os pares internacionais, a gente pode ver que ela está bem mal precificada, né? Em relação tanto ao EV/EBITDA, que é esse indicador aqui, ela em relação aos pares ela está bem abaixo, né? E em relação também preço sobre vendas, eu botei o preço sobre vendas porque uma delas aqui está dando prejuízo. Então, para fazer uma comparação mais justa. Então, assim, a Ambipar tá o que ela tá valendo menos do que a receita dela, né? Porque o indicador dela aqui tá dando 0,7. Então, assim, questão de múltiplos não tem nada a reclamar, ela tá bem precificada. Novamente a comparação aqui com os pares, dessa vez comparação operacional, né? Ela tem uma margem EBITDA que está de acordo com os pares, né? 26%. E o melhor aqui é da Waste Management lá dos Estados Unidos, que está com 38%. Mas lembrando que ela está adquirindo muitas empresas, então ela leva um tempo até maturar. Essas outras empresas já são bem maduras, né? O Gross Profit, que é a margem bruta, também ainda está abaixo, né? Abaixo da a empresa mais madura do mercado, desse mercado. No entanto, a receita dela, né, claro, vem aumentando exponencialmente, bem mais do que a Waste Management, mas é porque a Waste Management já é uma empresa consolidada, não tem muito mais o que crescer. A Ambipar está crescendo agora, é uma empresa diferente aqui do mercado de ações brasileiro e assim, ó, e atua no mercado bastante fragmentado, então ela ainda tem uma avenida enorme de crescimento ainda. Bom, e basicamente a estratégia da Ambipar é um crescimento inorgânico, ou seja, ela cresce adquirindo outras empresas. É claro que tem um crescimento ali orgânico das suas atividades, mas a principal estratégia dela é essa. Então é um case de crescimento inorgânico. Então pode dar muito certo, né? Mas também pode dar muito errado. A gente tem como exemplo a M Dias, né? Que comprou a Piraquê e passou anos e anos aí para conseguir ajustar as duas empresas, fazer essa sinergia. Então, sócios da Ambipar, é isso sobre a empresa. Se você tiver mais alguma empresa, sugestão para analisar, é só deixar aqui nos comentários. E até mais.